prisão perpétua no final, crime de guerra, crime de lesa à pátria. E eu vi algumas mortes. 30 dias a contar de hoje, Reginaldo, coisas grandiosas, poderosas, vai acontecer na Venezuela. Em 30 dias a contar de hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas vai acontecer na Venezuela. Hoje é 10/8 de 2025, horários são 17h23, para que não haja plágio. Vai ganhar os notícias internacional. 3 fatos grandiosos, Reginaldo. Ganhará notícia internacional. Os blogs, sites, televisões e jornais de grande potência nas 4 maiores nações do mundo. E das 4 maiores, mas vai haver mais 4 ou 5 outras também que são grandes. E darão primeira página nos seus jornais. São provas altamente malignas, Reginaldo, de uma proporção destrutiva que o povo que nasceu no teu ano, nasceu em 72, de lá para cá nunca viram isso antes. Nem tampouco desde o descobrimento do território nacional brasileiro. Desde o descobrimento. Aí eu vi o globo da Terra. E esse globo da Terra, ele era bolido, era sacudido o globo da Terra. Não tem como se tivesse um tsunami, né, de magnitude de 7,9 a 8,1, magnitude de 7,9 a 8,1 na escala Richter, bolia, né? Bolia de magnitude do globo terrestre, como se fossem umas placas tectônicas. Isso no globo terrestre, porque os fatos e acontecimentos políticos e de ações completamente diretas dos Estados Unidos e os seus aliados vão bolir nesses 30 dias, como nunca aconteceu desde o descobrimento do território nacional brasileiro. Aí eu via o Brasil. Mas os Estados Unidos estavam no topo como um alto nível de comando. Os Estados Unidos estavam no topo com alto nível de comando. E aí eu vi o Brasil e via fatos não revelados até hoje, que era nojento, sabe? Que causava náuseas em pessoas, e muitas pessoas diziam assim, eu me nojo de ser brasileiro, por causa de instituições. Eu me nojo de ser brasileiro, muita gente. Porque o que vem aí fazia parte desse tornado negro que eu não via fim. Fazia parte dele. E ele iria aumentando a força até destruir por completo Brasília, que é o centro do poder e, querendo ou não, onde estão hospedadas todas as hostes malignas das trevas. Mas era assustador. Né? Eu vi de novo o buraco negro, esse setor negro vai trazer fatos que ainda não foram trazidos, que é impossível, se houvesse 10 nações brasileiras, ela ficar de pé. Tudo, em 30 dias vai ser revelado. Não haverá, Reginaldo, possibilidade de passar desses 30 dias. Tudo será revelado. E a ação espiritual na Venezuela acelerou-se para que venha no Brasil. E eu vou dizer uma coisa, é algo seríssimo. Quem não pensa, quem bate no peito e pensa que não vai acontecer, aguarda aí o que vai acontecer. É poucos dias para acontecer e todos irão ver a notoriedade da verdade, porque isso até agora não aconteceu. Tudo que tiver que vir à tona vem em 30 dias. Estourando 31 dias, não passa disso. Estourando 31 dias, não passa disso. Hoje a data é 10/8 de 2025. São 17h30. Demorou uns dias para eu entender o porquê que os Estados Unidos tomaram essa última decisão de suspender os vistos de pessoas envolvidas no Mais Médico, mas agora eu acho que ficou claro para mim. Vamos lá. Quando vieram as primeiras sanções dos vistos, a Magnitsky no Alexandre de Moraes, a imprensa brasileira, o governo e o STF fizeram um esforço como jamais visto para passar uma mensagem para o mundo de que o Brasil estava sendo atacado por ser uma democracia, que o governo americano estava agindo de forma arbitrária, porque eles são fascistas e nazistas, e de que, na verdade, o Brasil é o verdadeiro defensor dos direitos fundamentais, né, da liberdade individual. O Brasil estava sendo atacado por ser democrático demais. E o que os Estados Unidos decidiu fazer? Ele resgatou um dos momentos mais podres do Brasil, do PT,
com a chancela do Alexandre de Moraes ainda, que eu vou te explicar, para mostrar para o mundo o que é o PT e o que é o STF no Brasil. O que se transformou esses dois. E analisando qual é o momento mais podre, eles perceberam. Foi quando o governo brasileiro, com a chancela do STF, com o voto favorável do Alexandre de Moraes, autorizou um sistema de escravidão de reféns da ditadura cubana. Porque embora a imprensa brasileira possa ter convencido boa parte da população, aqui no Brasil, que assiste essa porcaria da Globo, de que aquele programa Mais Médicos era bom, pro mundo sensato, até pra esquerda internacional, é um terror. É escravizar pessoas e ainda financiar uma ditadura, colocando as famílias das pessoas aqui como reféns. Ele trouxe de novo à tona um ponto que, para a opinião pública internacional, eles estão se perguntando como que o governo do Lula aceitou uma porcaria dessas. E aí, o assunto agora está em voga. Vamos lá, trazer aqui para vocês um detalhe interessante. Exclusivo, cubanos do Mais Médicos, ou Mais Escravidão, Mais Escravos, relatam opressão, confisco de salário e medo de retaliação. Profissionais afirmam que o programa apresentado como cooperação humanitária funcionava como um sistema de controle e exploração. Cubanos que participaram do Mais Médicos relataram com exclusividade ao Oeste que trabalhar no Brasil de 2013 a 2018 significou viver sob vigilância constante, ter parte da remuneração confiscada e enfrentar ameaças contra a família. Ameaças contra a família. Mais Médicos voltou a estampar as manchetes nessa semana, depois do governo norte-americano anunciar sanções no Brasil, tá? O programa beneficiou mais de 60 milhões de pessoas que antes não tinham acesso ao tratamento básico de saúde. Mas ninguém foi tão favorecido com a casta política cubana. Isso porque, segundo o acordo intermediado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a ditadura instalada em Cuba tinha o direito de embolsar 70% do salário dos médicos, estimado em 12 mil. Outros 25 ficava com quem trabalhava de fato, enquanto 5 pertenciam a OPAs. Na verdade, 10% era OPAs, 80% era para quem era para Cuba e 10% era para o médico. Esses números estão errados. Tá. Ao sancionar um ministro do governo brasileiro por conta de escravidão, o mundo ficou sabendo o que o Brasil fez. E eu quero que você entenda isso. O mundo está sabendo, porque o mundo não sabia a gravidade do Mais Médicos. Os Estados Unidos fez questão de trazer isso à tona. Aí o Padilha tá lá reclamando porque a sua filha e sua irmã, a sua esposa não podem ir mais para a Disney. Meu irmão, você ajudou a destruir centenas, milhares de famílias cubanas. Mas não acredite em mim, não. Acredite nesse cara aqui, ó, um médico cubano que participou do programa. Foi com uma folha e aí a gente assinou e estava escrito lá um salário em cima, 2.000 e tantos reais. A gente viu o salário lá nesse momento. Mas a realidade do que o Brasil pagava para o Mais Médico, a gente não sabia que era aquele valor. Quando eu cheguei aqui, que comecei a trabalhar, que passou meses, tem uma colega brasileira formada no exterior que trabalhava na mesma UBS, trabalhava perto de mim, e eu comentando com ela o salário, ela me falou assim: Yasser, é verdade que vocês ganham tão pouquinho? Eu falei, pois é, meu salário é tal. Aí ela falou, meu Deus, eu ganho 11.400 e faço tudo o mesmo que você faz. Então aí a gente começou a, né, eu no meu caso, eu comecei a ficar pensando assim, meu Deus, que diferença tão grande, mas não podia fazer nada porque eu aceitei isso. Então, o valor, então, iria para o governo cubano e você ficava só com esses R$2.900, é isso? Sim, na verdade, o valor ia todo para o governo de Cuba. E a embaixada de Cuba no Brasil, ela depositava 2.976. O dinheiro não entrava na nossa conta como se fosse um depósito do Brasil. Entrava depósito, falava assim, da embaixada de Cuba. E já eles recebiam os 11.400 e depois repassavam para a gente aquele valor. Os cubanos, reféns da ditadura, vinham trabalhar no Brasil acreditando que o salário deles era aquele. Eles não sabiam que estavam entrando no negócio de exploração. Eles não sabiam que estavam sendo negociados como escravos. Gente, olha a gravidade disso, pelo amor de Deus. Eles eram negociados como escravos para serem explorados pelo governo brasileiro. E o Marco Rubio, o Donald Trump, quando sanciona essas pessoas e tira o visto delas, isso vira assunto internacional e as pessoas vão perguntar o porquê que o ministro da Saúde do Brasil teve seu visto anulado, assim como sua família, e a Dilma também. Aí eles entenderam a gravidade. E agora a imprensa internacional, até a imprensa esquerdista, está em choque ao descobrir que o governo do amor, o governo da democracia, negociou escravos da ditadura cubana. Assim, essa jogada... O governo do PT e o STF achar que eles têm a capacidade de jogar esse xadrez geopolítico contra os Estados Unidos é muita ingenuidade. Isso porque tem mais coisas terríveis que o Brasil fez, que com certeza virão à tona. Receber dinheiro do narcotráfico internacional, isso aí você pode ter certeza. Os Estados Unidos está liberando 4 mil tropas para virem aqui para a América Latina para lutar contra o crime organizado e traficantes, né, essas facções, PCC e Comando Vermelho. O PT recebeu dinheiro das Farc, recebeu dinheiro do tráfico da Venezuela. O PT, gente. Imagine quando eles descobrirem isso. Imagine quando isso vier à tona. Eles estão comprando uma briga com alguém que não tem a menor... Não, o Eduardo Bolsonaro disse, não existe cenário no qual esse pessoal possa sair ganhando. Porque eles vêm numa sequência de tantos crimes,
tantas aberrações ao longo das últimas décadas e todas agora serão relembradas. Eles pegaram mais médicos, que terminou em 2018. Lembrando, quando o Bolsonaro ganhou, antes do Bolsonaro assumir, Cuba pegou todos os mais médicos e levou para lá. Por quê? Porque eles não queriam testemunhas aqui. Os médicos queriam ficar, o pessoal dos mais médicos queria ficar no Brasil, mas foram todos devolvidos para sua prisão estado, ou estado prisão, porque eles não queriam, Cuba não queria testemunhas no Brasil para mostrar a gravidade da situação. Não tem como esse pessoal ganhar.